Olá, fazendo diagrama de corpo livre de ligações. Eu fiz um vídeo recente sobre como escolher o tipo de ligação ideal para cada caso e me pediram como que eu faria um diagrama de corpo livre de uma ligação. A gente vai ter um padrão, vai ter padrão de diagrama de corpo livre, mas quero demonstrar isso aqui na prática, ok? Então, primeiro, vou pesquisar o que é aqui. Pesquisar alguns detalhamentos para ter uma ideia e como que eu faria o diagrama do corpo livre deles. Então, vou pesquisar detailing. Por que eu não pesquiso detalhamento? Porque em inglês a gente tem muito mais informações, ok? Detailing, vamos imaginar, por exemplo, que eu estou falando, digamos, de um pilar metálico, ok? Foundation, ok? Então, uma ligação da fundação de um pilar de madeira, desculpa, pilar de madeira, ok? Tá, mas precisa ser similar para qualquer outro tipo de estrutura, ok? Tá, então... vamos pegar essa primeira imagem aqui. Tá? O que eu tenho nessa imagem? Claro, eu não consigo ver perfeitamente essa imagem, mas eu consigo ver várias coisas. Por exemplo, eu vejo que, e aqui entra a questão que muitas vezes outras informações são importantes, tem um cabo na diagonal. Ou seja, isso aqui tem um outro mecanismo de contraventamento da estrutura. Ok? E o importante é que isso aqui eu consigo ver que é o seguinte. E aqui eu vou aumentar minha tela para conseguir ver melhor. Tá? Mas a questão é, aumentei minha tela aqui, beleza. Então a primeira coisa que eu vejo desse pilar é o seguinte, que uma vista lateral dele, eu tenho o pilar aqui, ok? E eu consigo ver 4 parafusos, ok? Então vista A, daí a vista B dele, o que vai ser o pilar de madeira aqui, ok? Só que esse pilar de madeira ele vai ter basicamente um recorte aqui, ó, um recorte numa pequena região, tá? Vai ter um recorte, a recorte até uma certa altura, aqui, ó, onde vai ter uma chapa. Ok? Tá, então eu tenho uma chapa nessa região aqui, então eu vou ter uma chapa aqui, ó, e basicamente eu tenho um parafuso, na verdade 2 parafusos passando nessa chapa aqui, ok? Esse é o meu modelo dessa ligação. Eu vou imaginando, desenho aqui, ó, tá? Mas eu vou desenhar aqui que tem os parafusos nessa região aqui. Bom, primeira questão que eu vou determinar é, isso aqui é uma ligação simples ou completa? Então, simples ou completa, ok? Bom, e a questão é simples ou completa? Ok? Essa é a primeira questão que tem que determinar. E nesse caso, como a gente tem? Ok, a gente tem 4 parafusos, beleza. A gente tem 4 parafusos próximos, ok? Então eles não têm uma inércia considerável, a gente tem um outro mecanismo de ligação. Então uma ligação simples como base, ok? Sendo uma ligação simples, quais são os esforços que eu vou ter? Eu vou ter uma carga axial, tá? Vou desenhar maior aqui, ó. Eu tenho uma carga axial, certo? Eu vou ter uma cortante em um eixo, ok? E uma cortante no outro eixo, ok? Vamos imaginar que esse pilar tem, digamos, lá, 12 toneladas de força, ok? De compressão, tá? Ele tem uma cortante, digamos, na base, tá? De 0,84 toneladas de força, que é uma coisa assim, tá? E no eixo Y tem 2,15 toneladas de força, ok? Isso aqui vai variar para cada caso, quero demonstrar um exemplo, ok? Questão aqui é o seguinte. Vamos imaginar que esse aqui, ele tem cortante aqui nesse eixo que seja o IVY, ok? Então, a cortante eu tenho nesse eixo aqui, ó, é os 2,15, nesse eixo aqui é o 0, esse aqui é o VX, ok? Tá? Mas, se fosse o contrário, seria o mesmo princípio, só vai mudar os valores, ok? Entendido isso aqui? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, onde está a carga? A carga está no pilar. Correto? Tá? Então, vou imaginar um pilar, ok? São 4 parafusos, calma. A questão é que, apesar de serem 4 parafusos, eu tenho o parafuso, ele passa do pilar, e daí ele vai para a chapa e vai para o pilar de novo. Então, eu tenho 2 pontos de encontro com o parafuso, então, como se fosse 8 parafusos, ok? Se for imaginar um parafuso, digamos, um corpo livre de parafuso, ok? Tá? Mas o meu parafuso eu vou ter o quê? Eu vou ter um parafuso aqui, eu vou ter uma carga do pilar de um lado, ok? Eu vou ter uma reação da chapa e eu vou ter uma carga do pilar do outro lado. Isso é importante, tá? Então agora entra a questão. Eu tenho uma cortante também no parafuso, ok? Então vamos pensar primeiro como que é essa força aqui, ó. Essa força em VY aqui, ó, ela está aplicando na horizontal do parafuso e o N está aplicando na vertical. Essas forças estão, eu consigo ver elas no mesmo plano. Então o que eu vou fazer é que inicialmente é o que? Eu vou calcular a hipotenusa. Eu tenho 12 vezes 12, né? Mais 2,15 vezes 2,15, elevo isso aqui na 0,5, vai dar o que aqui nesse caso? Vai dar 12,2 tonelada força.
ok? Essa informação é importante, porque eu vou dividir ela por 4 parafusos e vou dividir isso aqui por conectar em 2 pontos, e isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar uma cortante de 1,52 tonelada-força, ok? Ou seja, eu vou ter que calcular esse parafuso para suportar uma cortante de 1,52, ok? Então eu desenhei o diagrama de corpo livre do parafuso aqui em si, para imaginar a estrutura, ok? E eu imaginei os esforços que a estrutura, basicamente assim. Uma ligação rotulada realmente é mais simples, não é uma ligação tão complicada, tá? Mas esse que é o primeiro princípio, tem que calcular um parafuso para 1,52 tonelada-força. Agora, eu tenho uma força de 1,52 toneladas, correto? Sim, eu tenho uma força de 1,52 toneladas, tá? Essa região aqui, ó, é a região de contato, ok? Então, se eu for imaginar meu parafuso agora, vou desenhar aqui grande o meu parafuso. Vamos lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que a carga é de 1,52 tonelada-força, beleza? Bom, e claro, na chapa como um todo vai ser o global. Então, se for imaginar meu parafuso aqui, ó, tá aqui meu parafuso, beleza? Tá? Ele tem contato com a madeira em 2 pontos, ok? E ele tem contato com a chapa central em 1 ponto, ok? Tá? E com certeza tem 2 pontos aqui. Aqui eu tenho uma carga de 1,52, aqui tem uma carga de 1,52. O que vai acontecer é que, mal bem, essa chapa aqui vai ter 3,04, ok? Essa é a questão base. Por que isso é importante? Bom, agora a gente vai entrar a questão do dimensionamento base desse parafuso, tá? A regra base é que, no cisalhamento, o parafuso resiste 60% do FYD. Ok? Então, vamos imaginar que o FYD seja, o FY, no caso, seja, sei lá, 2,5, que é o padrão de aço 36. Eu vou até reduzir minha tela agora para demonstrar a conta que eu faria, tá? Mas a questão é, voltamos para cá, beleza? Minha conta aqui é o seguinte, 1,52 dividido por 2,5, que é a resistência do meu aço, dividido por 0,6, declaro colocando o coeficiente de segurança e o de ponderação, eu tenho um diâmetro de uma área de 1,56 vezes 4 sobre π, tá? Que eu tenho que verificar, no caso aqui vai ser um equivalente a um quadrado de 1,99, né? Convertendo para milímetros e elevando a 0,5, eu tenho o quê? O meu diâmetro mínimo é o quê? É 14,11 milímetros, isso é importante, 14,11 milímetros. Eu consigo um parafuso de 14,11? Dificilmente, então vou usar aqui um parafuso de 5/8 de polegada, isso aqui vai dar 15,88 milímetros, 15,9 milímetros aqui, não é diferença crítica, ok? Tá? Então esse é o tamanho do meu parafuso. Por que isso é importante? Agora entra a questão. Eu tenho uma força de 1,52, correto? Eu tenho um diâmetro de 15,9 milímetros, tá? Então o que eu tenho que verificar é que essa área aqui, eu vou imaginar que aqui daqui até aqui, ó, eu tenho, digamos, 7 centímetros. Eu tenho que pegar aquela carga de 1,52 dividido por 1,59, que é a largura, ok? Então, se for imaginar essa seção aqui, ó, o parafuso, ele vai ter 15,9 milímetros de largura por uma área de contato de 7 centímetros, e eu vou ter que verificar se a minha madeira, então, de 1,52 dividido por 1,59 dividido por 7, ela suporta uma tensão de 0,137 tonelada-força por centímetro quadrado. Isso é uma verificação local que eu faria, ok? Agora, e da chapa? Bom, a chapa posso imaginar o contrário. Eu tenho uma força de 3,07 tonelada-força, ok? Então a chapa faria o quê? Bom, eu tenho 3,04, tá? Eu divido isso aqui pelo diâmetro do parafuso, que é 1,59, e eu dei isso aqui multiplicado pela tensão admissível, que é 2,5. Daí, claro, né, dividido por 1,4, dividido por 1,1, ok? Tá? Para encontrar qual que seria minha espessura mínima nesse caso, ok? Que deu, vai ser 3,04, dividido por 1,59, dividido por 2,5, que é a resistência do aço, tá? Daí, claro, vezes 1,4 vezes 1,1, porque é divisão dupla. Isso aqui me daria o quê? 1,17 centímetros, ok? Isso aqui seria tipo uma chapa de meia polegada, ok? Então, essa chapa aqui tem que ter meia polegada por questão desses esforços, ok? Isso seria um exemplo de fazer uma modelagem base de uma ligação, desde o grande corpo livre até encontrar as tensões base. Esse é o princípio de ligação, que eu vou calculando cada peça até chegar na base. Entendido? Tá? Essa é a primeira questão. E daí, claro, a chapa até poderia verificar flexão nela, mas como é uma seção muito pequena, não é crítico, ok? Vou demonstrar uma outra situação, que é bem fácil também. Eu tenho um pilar metálico, até fazer um outro canetão aqui que está meio apagando, ok? Mas eu tenho um pilar metálico,
ok? Eu tenho uma viga metálica, ok? Tá? E eles estão ligados por uma chapa aqui, ó, tá? Uma chapa fin plate, que é chamado, né? Uma chapa base, ok? Isso aqui forçou uma rótula, porque eu só tenho uma pequena região de contato, ok? Nesse caso aqui, basicamente, vamos imaginar, se eu olhar do lado aqui, ó, eu tenho minha viga I aqui, ok? E eu tenho uma chapa aqui do lado e o parafuso passando, ok? O que eu farei inicialmente aqui? Bom, primeiro tenho que calcular qual que é a cortante que eu tenho aqui. Vamos imaginar que seja, sei lá, 17 toneladas de força que a viga aplica, né? Pode ser uma viga mestra ou coisa do tipo, tem uma carga elevada, ok? Vamos imaginar que isso aqui já é o ND, já é majorado, ok? Mas não tem diferença aqui tão crítica, ok? Bom, agora entra a questão. Vamos imaginar que tenha 2 parafusos. Isso é uma questão que a gente pode até estimar, mas muitas vezes compensa ir modificando dependendo de cada caso, ok? O que acontecer aqui? Eu quero demonstrar isso aqui por uma questão bem importante, mas é o quê? Bom, 17 dividido por 2 parafusos, eu tenho uma carga de 8,5 toneladas-força. Quanto é isso? Tranquilo, tá? Agora, 8,5 vezes 1,1, que é meu coeficiente de ponderação, eu teria o quê? Eu teria 9,35 aproximadamente, 9,35, ok? Tá? Quando eu divido isso aqui pela resistência do aço, que é 2,5, isso aqui vai me dar uma área de aço, 9,35, sobre 2,5, me daria 3,74 centímetros quadrados, ou seja, dá uma área de aço pesada, mas a questão é vezes 400 sobre π, né, para eu ter uma equivalência de um círculo, ok? E elevando a 0,5, isso aqui seria um parafuso de 7/8 de polegada, ok? Entendido isso aqui? Beleza, uma questão simples aqui. Agora, e se ao invés de trabalhar com uma chapa simples, eu tivesse uma outra chapa aqui? Modificaria alguma coisa? Sim, modificaria drasticamente a estrutura. Tá? O que aconteceria seria o seguinte, porque daí, ó, a carga que está na viga aqui, ó, vai metade para a chapa da direita e metade para a chapa da esquerda. Eu uso parafuso 2 vezes, porque ele vai transmitir para 2 chapas. Então, essa área de 3,74 vai virar basicamente 1,87. Cai pela metade, tá? Centímetros quadrados aqui, ó, que isso aqui vai ser uma barra de 5/8 de polegada, entendeu? Então, só por eu imaginar a estrutura aqui, eu posso fazer uma otimização pesada colocando uma chapa dupla. Claro, nem sempre isso aqui é o ideal para montagem e tudo mais, dependendo do caso tem outras soluções, mas um exemplo prático de como uma pequena mudança no modelo pode aliviar drasticamente a estrutura. Entendido? Tá? E daí, claro, vamos imaginar essa área de aço aqui de 1,87. Ok? Tá? A questão é, eu faria a mesma verificação da chapa local aqui. Esse é o mesmo princípio, entendido? Então, é essa questão que a gente vai aplicar quando a gente vai verificar qualquer ligação. Então, vai fazer o modelo ali e imaginar o fluxo de cargas. Então, basicamente, quando eu tinha minha viga aqui, certo? Eu tenho uma chapa aqui, eu tenho 2 parafusos, é como se eu tivesse uma estrada e eu tivesse carro indo para a direita e para a esquerda, e 2 saídas, totalizando aqui 4 pontos para conexão, ok? Esse que é o princípio que a gente vai usar para fazer uma modelagem básica, como sempre, entendido? Tá? Agora, vamos imaginar uma ligação um pouco mais complexa agora. Vamos imaginar que pode ser, e aqui entra a questão, um diagrama de corpo livre não se importa com o sentido que ele está, ok? Então, vamos imaginar, e aqui eu vou demonstrar 2 coisas, eu tenho um pilar metálico nascendo numa fundação, ok? Tem uma chapa aqui base, certo? Ou eu tenho uma viga metálica nascendo em um pilar, ok? Vamos imaginar que essa viga aqui tem uma cortante de 4 toneladas-força, só que ela está engastada e ela vai ter um momento fletor, digamos, de 10 toneladas-força-metro, ok? E aqui eu tenho essa peça aqui tem uma cortante, esse pilar que é um pilar de um galpão, coisa do tipo, ele tem 4 toneladas-força também, só que de cortante, ok? Horizontal, o horizontal do pilar é cortante, né? E ele tem um momento fletor de 10 toneladas-força-metro, ok? Esse aqui eu vou fazer um cálculo de chapa base de pilar e esse aqui eu vou fazer um cálculo de ligação de viga. Não! As cargas são idênticas. Então, qualquer modelo que eu possa fazer isso, eu posso fazer isso também. Entendido essa questão? Então, essa é a questão crítica, que esses 2 modelos aqui são iguais. Ok? Por quê? Porque o que importa é que tem uma cortante de 4 toneladas-força e um momento de 10 toneladas-força-metro. O restante não importa. Ok? Essa é a questão. Então, eu vou demonstrar em um, o outro vai ser igual. Ok? Beleza. Essa estrutura aqui, ó. Vamos imaginar ela vista de frente agora. Então, está aqui a minha chapa base, certo? Vou imaginar que eu tenho uma viga aqui. Ok? Está aqui minha viga. Ok?
ok? Vamos imaginar que minha chapa tem, sei lá, 400 milímetros, ok? E minha viga tenha 250 milímetros, ok? E eu tenho parafusos aqui, ó, tá? E os parafusos, vamos imaginar que eles estão a 40 milímetros abaixo aqui, ó, ok? Aqui embaixo também vou ter parafusos, não que seja crítico, porque o momento vai tracionar os de cima, ok? Tá? Essa que é a questão base. Então, e vamos imaginar que o perfil está no eixo aqui, então daqui até aqui, ó, tem esse parafuso que tem mais 35, e daqui até chegar na base eu tenho, mal bem, 75, né, para encaixar nos 400 milímetros, ok? Isso aqui é uma questão, uma medida base, vamos imaginar um perfil aleatório. Bom, o que é que eu vou fazer aqui é o seguinte, bom, eu tenho uma cortante de 4 toneladas de força, correto? Bom, o que eu vou fazer é 4 toneladas de força dividido por 4 parafusos vai dar 1 tonelada de força barra parafuso, ok? Essa é a questão base. Para calcular cortante de parafuso é bem tranquilo, mas aqui nem preciso fazer diagrama de corpo livre. Tranquilo porque, basicamente, é um cálculo extremamente simples aqui, tá? Agora, esse 10 força-metro, eu vou ter uma reação de compressão na base aqui, ó, e uma reação de tração no meu chumbador, ok? Tá? Agora vai entrar a questão. Eu não sei exatamente quanto de altura de compressão tem aqui, ou seja, quantos centímetros de compressão eu tenho. Eu posso fazer uma estimativa tranquilamente disso aqui, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer é, usando a regra, aquela regra antiga que eu falo, que é a regra dos 40 centímetros, tem uma regra básica que a gente vai usar, geralmente 80% da altura da peça como a região resistente. Então eu faço 10, tá? Eu multiplico isso aqui por 1,25 e divido por 40, 440 centímetros aqui, 400 milímetros, tanto faz. Tá? Mas a questão é, por que isso é importante? Porque eu vou imaginar que eu vou gastar em torno de 20% da região da base comprimida e depois só ajusto. Ok? Tá? O que vai acontecer aqui? 10 vezes 1,25, 12,5 dividido por 40, eu vou ter 0,3125. Ou no caso aqui, claro, como estou dividindo por 0,40, porque é tonelada de força metro, eu tenho que dividir por metro, vai dar 31,25 toneladas de força. Ok? Tá? Então a primeira coisa que eu vou verificar é se eu tenho uma área de contato aqui, ó, de aproximadamente 80 milímetros, eu consigo resistir a essa carga de 31,25 toneladas de força. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, vou imaginar que essa chapa aqui tem, sei lá, vou fazer 31,25, né? Dividido por 8 centímetros, que é 20%, daí multiplico isso aqui pela resistência do concreto, que eu imaginar que seja tipo uns 150 kg por centímetro quadrado, que é a resistência a longo prazo do FCK 25. Isso aqui daria o quê? 31,25 dividido por 8, dividido por 0,15. Isso aqui me daria uma largura de 260 milímetros, ok? Uma largura adequada para uma chapa que tem 400 milímetros de altura, nada absurdo uma chapa assim, ok? Tá? Mas eu encontro uma chapa com aproximadamente essa área de contato no máximo. Por que isso é importante agora? Bom, agora eu vou imaginar o que eu vou fazer é o diagrama de corpo livre dessa chapa aqui, ó. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho minha chapa, eu tenho uma reação dela na região do perfil, ok? E eu tenho aquela carga que eu imagino aqui, ó, de 31,25, ok? Tá? E um braço de alavanca desse eixo aqui até aqui, ó, vai ser 31,25, né, no eixo dessa peça, no caso, vezes 75 milímetros, né, sobre 2. E esse vai ser o momento do fator na chapa, e daí eu tenho que calcular a chapa aqui, ó, basicamente para suportar uma chapa, uma seção que suporte esse momento aqui, entendido? Essa é a questão básica, em milímetros, tá? Então aqui seria 35 milímetros, ok? Então vai dar um momento, uma força em milímetros, que a gente pode converter tranquilamente. Mas esse que é o princípio base. Lá em cima eu vou ter uma tração que vai estar a 35 milímetros, que vai ser próximo a 35 sobre 2, da mesma espessura de chapa, ok? Então a gente faria esse mesmo diagrama de corpo livre nessa região. Claro, eu tenho 31,25 toneladas de força aproximadamente. Dá para colocar só 2 parafusos? Talvez até dê, mas nesse caso eu colocaria, quem sabe, mais parafusos. Por quê? Porque 31,25 toneladas de força. Se uma barra, vamos imaginar uma barra de 1 polegada, 25,4 vezes 25,4 vezes π sobre 400 vai dar em torno de 5 centímetros quadrados, correto? Tá? Vezes 2,5, tá? Mesmo que eu tire ponderação aqui, estou falando que uma barra de 1 polegada, que é uma barra bruta já, ela suporta 11 toneladas de força. Ok? Então, se for barra de 1 polegada, vai ser 3 barras, entendido? Então, eu posso colocar mais barras, nesse caso aqui cabe umas 5 barras tranquilamente, mas eu posso colocar mais barras para conseguir suportar esse momento do motor todo,
porque o momento trator de 10 kgfm para uma ligação já é um momento trator bem pesado, entendido? Então esse que é o princípio de fazer qualquer ligação. Eu vou desenhar, não, vou fazer o diagrama de corpo livre de ligação completa, não. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre do caminho das cargas, como as cargas estão caminhando, quanto elas precisam caminhar. Vamos lembrar, momento fletor é a força que eu tenho multiplicada pela distância que ela precisa caminhar. Essa é a primeira questão. Tá? E declara, a cortante é basicamente só a força, ok? Dividido por quantos caminhos que eu permito a carga. Em qualquer ligação, quero permitir o máximo de caminhos da carga, ok? Lembrando que, claro, no momento eu vou ter forças bem maiores, porque eu tenho uma força uma ponta multiplicada por uma distância até outra força, ok? Tá? E vai dar estruturas bem mais pesadas quando eu tenho uma cortante, um momento, desculpe, tá? E claro, eu sempre vou pensar, eu vou desenhar o meu diagrama de corpo livre de cada elemento conforme a carga caminha. Eu não vou, eu vou fazer o diagrama de corpo livre da estrutura inteira, não. Ou da ligação inteira, não. Eu vou pensar em cada elemento da estrutura. Eu vou fazer o diagrama de corpo livre do parafuso, fazer o diagrama de corpo livre da chapa, fazer o diagrama de corpo livre, ou até uma modelagem como um todo, um cálculo base de cada elemento pelo qual a carga caminha. Por isso que eu falei naquele meu vídeo anterior, que a gente quer minimizar a quantidade de elementos. Você vai ver muitas ligações complexas, que são complexas sem necessidade. Por exemplo, você vai ver muitas ligações, por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, um pilar, uma base de concreto aqui, certo? Tá? Daí, essa base aqui tem chumbadores, certo? Essa base aqui tem alguns chumbadores na base de concreto, ok? Daí, eles ligam em uma chapa, tem uma chapa base aqui, certo? Tá? Eles são rosqueados na chapa, soldados, tanto faz, ok? E daí eles ligam, dependendo do caso, essa chapa aqui, ela vai ligar numa contra-chapa, ok? E daí a contra-chapa liga no perfil, ok? Tá? Uma questão que eu já vi muitas caixas d'água serem executadas, tá? Reservatórios metálicos. Então, o reservatório metálico é feito um quadro de cantoneiras, ok? Tá? Daí essa cantoneira tem uma contra-cantoneira, e daí o que eu vou ter aqui é o seguinte, se eu for olhar de frente, eu tenho o quê? Eu tenho uma base de concreto, ok? Eu tenho uma contra-cantoneira aqui chumbada na base, eu tenho uma cantoneira aqui, eu tenho os parafusos, e daí eu tenho a caixa. Então eu tenho um caminho da carga que é, e daí claro, eu tenho chumbadores para chumbar a contrabase, ok? A contra-cantoneira, né? Mas daí eu vou ter o quê? Eu vou ter a carga vai, eu tenho um bloco de estacas aqui, ok? A carga vai da estaca para o bloco, para o chumbador, para a contra-cantoneira, para o parafuso, para outra cantoneira, para aí chegar na caixa d'água, ok? Eu tenho 7 elementos, quando na verdade eu poderia, ao invés disso aqui, claro, modifica o modelo e tudo mais, mas eu poderia fazer uma caixa d'água mesmo, caixa d'água aqui, e só colocar alguns nichos de ancoragem, ok? O que aconteceria nesse nicho de ancoragem? Eu teria as estacas, eu teria o bloco, eu teria um chumbador, o nicho e a caixa d'água. Eu elimino 2 elementos da estrutura só por uma escolha mais adequada. E esse método aqui vai ser muito mais econômico, por quanto menos caminhos você tiver que fazer, mais eficiente vai ser a ligação, ok? Mas claro, se eu fosse modelar uma base de uma fundação de caixa d'água, eu faria o quê? Eu modelaria o parafuso, eu modelaria o nicho de ancoragem, eu modelaria cada elemento em separado, eu não faria um diagrama de corpo livre do modelo inteiro, tá? Não quero fazer como falei, a regra não é fazer 3D bonito, não é fazer um modelo, nossa, que lindo, dá para postar no Instagram isso aqui, não. A regra é, eu vou quebrar em cada elemento separado e verificar cada elemento separado, beleza? Mas por enquanto será isso, então, faz o modelo sempre de cada ligação entre cada elemento. Não precisa fazer um modelo completo da ligação inteira, ok? E muitas vezes é só uma questão realmente de conta, que você nem precisa fazer o modelo, né? Só pela cabeça você consegue fazer, ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.